Olá pessoal, tudo bem? Aqui Paulinho, Cíntia. somos do ECC, né, da Vila Operária, e nesse momento de pandemia, de quarentena, de incertezas, de medos, de dúvidas, a gente veio aqui para conversar um pouquinho, fazer umas reflexões sobre esse tempo que nós estamos passando e tentar deixar uma mensagem de ânimo, de fé e de perseverança para todos nós. Tá joia? A gente vai passar um pequeno vídeo aqui, uma pequena mensagem para a gente começar e logo depois a gente continua a conversa, ok? O Grande Brasil. Havia um grande braseiro, cheio de brasas vivas e acesas. Um certo dia, porém, uma brasa resolveu deixar o braseiro. De longe, a brasa avistava o braseiro e percebia que ali havia luz e calor. Ao contrário do ambiente frio e escuro que estava vivendo. As brasas que permaneceram no braseiro, porém, nunca esqueceram da brasa que se afastou e a chamavam para voltar. Mas a brasa estava cada vez mais apagada, fria. Até que um dia resolveu voltar para o braseiro. E se acendeu novamente. E se aqueceu novamente. E decidiu que dali nunca mais sairia outra vez. Porque éreis desgarrados, como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. E aí, como é que tá seu braseiro, né? Você tá perto, né, do braseiro, tá longe, nessa quarentena. Falando como mãe, dona de casa, professora, eu sei da dificuldade, né, que nós todos estamos passando, todas as famílias nesse período de isolamento, distanciamento, quarentena, o nome que quiser, né? A gente tem passado a olhar muitas coisas positivas, a proximidade com a família, com os filhos, mas junto às dificuldades, né? Então a gente está vivendo um período especial e a gente pensou nessa mensagem justamente para esse momento. E a reflexão é, cada um de nós, como que está, né? O nosso coração aquecido, distante de Deus, próximo a Ele, e é nesse sentido que a gente vai tentar trazer uma mensagem de conforto e de apoio. Esse período de distanciamento, ele fez a gente refletir bastante sobre uma série de coisas. E nós que somos participantes de um movimento da igreja, de uma pastoral, que fazemos parte da organização de uma paróquia, das missas, o que quer que seja. Nesses primeiros meses, principalmente março, abril, em que o afastamento, o distanciamento foi mais severo, que a gente estava com mais medo, que a gente quis ficar realmente guardadinho em casa, nós fomos nos acostumando a não ter compromisso, a não ter mais reuniões para ir à noite, a não ter mais encontros para trabalhar, a não ter mais missas para a gente se preocupar com participar de uma leitura, ou se você é ministro da Eucaristia, ou se você é músico, né, e tocava nas missas. Agora, fala a verdade. Essa falta de preocupação, a gente se acostuma fácil com ela. Verdade ou mentira? Né? Como é bom a gente estar em casa, com a nossa família, com os nossos filhos, e você não ter que terminar de fazer uma atividade gostosa, uma coisa legal, para
se arrumar para ter que sair, para ter que ir na igreja, para ter que ir numa reunião, para ter que fazer alguma coisa que geralmente a gente fazia antes. É bom, não é? É bom, não tem horário, não tem preocupação. Lembro que a gente já comentou em algumas palestras como é bom num domingo aquele almoço de família, aquele churrasquinho, tomando uma cervejinha, batendo aquele papo gostoso, né, com os parentes, primos, pais, tios, os filhos. E dali a pouco, né, você olha no relógio, opa, não posso beber mais hoje, que senão não fico de acordo para ir na missa, né? Daqui a pouco tem o nosso compromisso, né? E quem tem filhos ainda, que precisa dar banho em filho, arrumar os filhos, tem que encerrar mais cedo ainda. Olha, gente, vou parando por aqui, vou embora, que a gente tem que se arrumar, tem que tomar banho e tal, porque temos missa, né? Às 7. E então, com essa pandemia, duas coisas acabaram, né? Primeiro, os churrascos em família, as festas, as reuniões. Em tese, é para ter, se não acabar, diminuído bastante, pelos cuidados que a gente tem que ter. E em segundo, acabou essa preocupação de encerrar determinado horário, porque a gente tem compromisso, né? O ruim é que isso nos deixa mal acostumados. A gente vai perdendo a noção de ter que estar ali para cumprir uma obrigação nossa, porque essas coisas são obrigação do cristão, né? Participar das missas, pelo menos aos domingos, mandamento da igreja, né? Nós não podemos viver sem isso. E a gente ainda não estava acostumado a essas missas pela TV, pela internet. Como é difícil assistir missa pela internet com as crianças em volta de você correndo, gritando, fazendo barulho, né? Ou mesmo na TV, né? Gente, os nossos filhos não assistiram nenhuma missa inteira com a gente até agora. É uma situação complicada. Mas a gente tem que abrir os olhos. Não podemos deixar nos levar por essas tentações. Porque a gente sabe que o inimigo está sempre tentando a gente. Está sempre falando aqui no nosso ouvido. Olha, para que se preocupar com isso? Está tudo fechado. Não está tendo missa, não pode fazer reunião, não pode fazer encontro. Aproveita, fica em casa com a família. Exatamente. E aproveita esse momento. Não podemos deixar de admitir. A nossa vida em família mudou. Nosso tempo de convivência com os nossos filhos mudou. A nossa percepção de aproveitar de uma forma melhor nosso tempo com eles mudou. E isso é um ponto positivo que a gente acha que veio para ficar. Temos, sim, que dar um tempo de maior qualidade para a nossa família. Temos, sim, que nos programar para fazermos coisas que realmente vão aumentar a nossa integração. Pais e filhos, netos e avós, né? E a família de uma forma geral. Isso é uma coisa que não vai mudar. Mas não caiamos na tentação de achar que a família, separada da comunidade, ela consiga ser um fim em si mesma, sem mais ninguém. A família não deixa de ser a nossa igreja doméstica, mas ela, separada do resto, ela não é suficiente para se manter unida a Deus, unida à nossa fé, unida aos mandamentos que a gente precisa seguir, porque nós precisamos do próximo para isso. Enquanto casal, a missão de cada um, do marido, da esposa, é ajudar a perceber quando o outro já está cansado, né? Como eu falei, a gente tem muitas coisas boas, mas tem muitas dificuldades. Então, ajudar, olha, vamos fazer uma oração, vamos assistir a missa online, vamos assistir uma live de alguma coisa, que agora está na geração das lives, né? Então, tem muita coisa boa surgindo. Mas a gente precisa de um cutucão, porque o ser humano é acomodado. O inimigo, ele aproveita desse comodismo humano, né? E dá uma cara bacana para algumas coisas. Então, você terminou de tomar banho, com o cabelo molhado, você sente e assiste a missa. Geralmente exige uma produção, né, mulheres, maior para que a gente saia de casa. Então, algumas coisas a gente precisa dar atenção. E aí, um ajuda o outro em casa. Mas a gente precisa da comunidade. Como que tá o teu círculo, os seus amigos? Esse cutucão, ele vem de fora também. Porque a gente precisa estar
em oração constante, porque não tá fácil para ninguém. Dificuldades de relacionamento, trabalhar dentro de casa, ou para quem tá fora, o receio da doença, né? O cuidado excessivo com a higiene, que acaba deixando a gente mais cansado. Então, tudo isso nos cansa. E a gente vai ficando apagado, vai ficando com a brasa apagada. A gente precisa da oração para acender a chama novamente. E isso vem do casal, dentro de casa, com a família, com os filhos, mas vem também dos nossos amigos e irmãos de comunidade. E é aí que a gente precisa voltar, porque ali tá aquele calor todo, né, aquecido com os amigos, nos grupos, né, as partilhas, um partilha a dificuldade com o outro, e aí a gente pode se ajudar, né, a gente pode se orientar pela palavra do irmão, pelo testemunho do irmão, pela dificuldade, porque a dificuldade todos nós temos. A gente não está sozinho, então a gente precisa voltar, né? Tem uma leitura de Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, que nos é bem clara nesse sentido. Estejamos atentos uns aos outros para nos incentivar ao amor fraterno e às boas obras. Não abandonemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Antes, procuremos animar-nos mutuamente, tanto mais que vedes o dia aproximar-se. Nos animemos mutuamente. Sejamos parceiros um do outro. A gente continua conectado por meio das redes sociais, WhatsApp, alguns ainda até telefonema, né, que tem caído aí. Reuniões virtuais, né? Alguns grupos têm se reunido virtualmente. Não deixe escapar o sentimento de comunidade. Se a sua comunidade, se a sua paróquia, ela tem missas online, a Vila Operária transmite as missas online pelo Facebook. Se você tem condições de assistir, assista. Não deixe de participar. Faça a sua comunhão espiritual se você não está podendo participar das missas presenciais, se você não está podendo participar da comunhão em espécie. Mas não deixe de assistir às missas da sua paróquia, da sua comunidade. Não deixe de fazer a sua comunhão espiritual. Não deixe de chamar a sua família para a oração. Que assim a gente falou, faz muito sentido. Esse período ele é extremamente cansativo para nós, né? Temos que cuidar do nosso trabalho, que continua acontecendo praticamente normal, mesmo ou mais intenso para quem tem que trabalhar de longe de casa, né? Que são coisas diferentes, preparativos diferentes. Temos que cuidar dos nossos filhos que estão tendo aula online. É bem desgastante. A gente com certeza passou a valorizar muito, muito mais as escolas e os professores depois deste período, né? Temos então que cuidar dos nossos filhos, temos que cuidar da nossa casa, cuidar de tudo que a gente sempre cuidou antes, da nossa alimentação, da limpeza, de tudo. Então, tudo ficou mais pesado. E quando o nosso tempo diminui, a primeira coisa que a gente costuma excluir dos nossos afazeres é a oração. Precisamos tomar cuidado com isso. A comunidade nos ajuda, nos exorta a permanecermos firmes em oração. Os nossos irmãos de caminhada, os nossos irmãos de ICC, os nossos irmãos de pastoral, os nossos irmãos de paróquia, eles estão sempre juntos conosco por meio de redes sociais, ou às vezes quando ocasionalmente o encontremos por aí, até em missas mesmo, para quem está podendo participar, né, das missas, observadas todas as restrições, obviamente, eles estão aí para nos animar, para nos chamar para perto de Deus, para nos fazer um só com eles nessa comunidade de cristãos que somos, de cristãos batizados. Então, meu irmão, minha irmã, estamos todos na mesma tocada. Está difícil para todo mundo. A gente tem tido as dificuldades desse período tão diferente que temos vivido ultimamente. Mas não podemos deixar esmorecer a nossa fé, não podemos deixar esmorecer a nossa oração e, principalmente, não podemos deixar esmorecer a nossa vontade de estar em comunidade. A nossa participação hoje em comunidade tem sido por meio de reuniões online. Nós participamos do nosso círculo do ECC por meio do Zoom e tem sido reuniões muito boas. Nós estamos no terceiro temário, né? O terceiro. Estamos no terceiro temário, fizemos o nosso ECC em 2015 e teve um período
porque a gente quis dar uma fraquejada, um pouquinho antes de começar a pandemia, né? Teve gente querendo parar de O participar, grupo reduz, o que é natural. e depois com essas dificuldades que começaram com a quarentena, foi quando a gente, numa conversa de WhatsApp, a gente lembrou que quando nós estamos um ou mais reunidos, em nome de Jesus, Ele sempre está no nosso meio. E qual a primeira coisa que a gente faz ao iniciar a nossa reunião? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesmo quando essa reunião acontece online e à distância. Começamos com a oração do Espírito Santo e pedimos a presença de Jesus no nosso meio. Se o seu círculo não tem mais reuniões por causa da pandemia, converse com os seus irmãos, animem-se, marquem uma reunião. Não é difícil, é super simples utilizar esses programas pelo próprio O próprio WhatsApp. WhatsApp já permite. Está sendo possível fazer as reuniões. A gente participa de um movimento que chama Equipe de Nossa Senhora, que temos 2 reuniões mensais. Temos no nosso grupo casais sexagenários, né? Temos 2 casais, um com quase 80 anos já de idade, marido e mulher, e o outro um pouco mais jovem, com quase 70. Eles se deram super bem com o Zoom ou com o WhatsApp, e a gente consegue fazer reuniões muito produtivas com ele, reuniões longas, e eles ficam firmes participando, e isso alegra muito a vida deles, porque eles estão realmente reclusos, né? Eles são daqueles que até pedem para as pessoas irem no mercado fazer compra para eles. E a reunião online é uma forma da gente entrar na casa deles nesse momento tão difícil, da gente conversar com eles, perguntar como é que tá e partilhar as coisas de Deus, né? Então, como está escrito em Mateus 18:20, onde 2 ou mais estiver reunido, eu estarei no meio deles, né? Se estiver reunido em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, não desanimem. Não deixe passar essa oportunidade de graça. Esse momento é um momento de graça que nós temos nas nossas vidas, de poder ter uma experiência de algo novo, de algo diferente, que é a vida em comunidade, nem que seja online. Não deixe sua chama se apagar. Não vire uma brasa que saiu do fogo que não quer mais voltar. Vai ficar frio, vai ficar escuro. E o braseiro continua incandescente. Volta para o braseiro. Volta a participar das coisas que você participava antes. Estamos cheio de restrição? Está difícil? Está. Mas nada substitui a nossa participação em comunidade. Sejamos firmes na fé. Sejamos firmes no amor. Vamos levar desse período aquilo que de bom a gente tem aprendido, mas não vamos deixar a tentação nos abalar. Continue seguindo com seus compromissos na igreja, continue marcando suas reuniões. Se o seu círculo está parado, reative o seu círculo. Se o seu círculo já acabou, conversa com o pessoal lá da coordenação, vê se não tem jeito Existem outros. de participar de outros círculos. A nossa vida em comunidade ela é essencial. Participe das missas e vamos permanecer sempre juntos. Esse ano não vai ter CC. É impossível. Mas a gente tem que estar sempre preparado. Não é só por causa de encontro, mas por causa da nossa vida. A nossa missão continua. O nosso testemunho é vivo, é diário, na nossa casa, no nosso trabalho, seja presencial ou virtual. O nosso testemunho é vivo, né? Nós estamos aqui, então a gente precisa aquecer o nosso coração e aquecer o coração do outro. Estar próximo do outro também é estar próximo de Deus, né? E dar atenção, porque está todo mundo passando por dificuldade. Então, às vezes, o telefonema, uma mensagem de conforto para um casal que passou por você, às vezes eles estão precisando desse apoio. Quantas vezes a gente não se estressa, né? Dentro de casa, a gente não sabe nem não tem nem para como fugir, né? Porque a gente não pode sair de casa, então não tem o que fazer. A gente precisa de Deus, a gente precisa se apegar à oração. Às vezes a gente precisa abrir o coração para o nosso esposo, para a esposa, ou para um amigo, oferecer ajuda a um amigo. E essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar para vocês nesse dia, e de voltar para o braseiro, né? Não se apagar, não se esfriar, porque sempre vai ter alguém te ajudando
a se aquecer, a estar próximo de Deus. Essa é a missão e a função da CC também. É uma das. Isso aí, pessoal. Então, permaneçamos firmes. Precisando da gente, pode contar com a gente. Manda mensagem, liga para a gente e estaremos sempre juntos. Queria terminar essa mensagem para vocês, convidando todos vocês que estão aí nos ouvindo a fazer a oração do Espírito Santo juntos. Um beijão, fiquem com Deus e a gente se encontra por aí. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que Deus abençoe todos nós, as nossas famílias, as nossas preocupações, e que tudo fique nas mãos dele, porque estamos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe.